Chegando no Brasil, vou conversar com o ministro da Defesa, para que ele me explique também, né, o que aconteceu com o seu corpo técnico. Eu acredito que ele queira novamente buscar o ministro Fachin para tentar discutir com o corpo técnico. Não podemos ter eleições, né, como está lá no ofício, no final que eu li, sob o mando da desconfiança. E dá tempo. Não se fala no ofício em voto impresso, pelo que eu vi, questões técnicas apenas. Uma muito importante, que foi da sugestão, uma apuração simultânea. Não sei por que não aceitam isso. Se eu sou o presidente do TSE, eu aceito todas as sugestões, ou discutimos, né? E chegamos a um denominador comum. Só isso. Vamos chamar agora o Gustavo Uribe. Está aí, já está na tela, inclusive. Gustavo Uribe, de plantão nesse sábado, vai trazer para a gente um pouco da análise dessas falas e das repercussões, porque isso ainda vai repercutir bastante pelas próximas semanas, esse posicionamento do Ministério da Defesa, então dizendo que não se sente contemplado ali pelo Tribunal Superior Eleitoral. O Uribe daqui a pouco vai falar como é que isso bateu lá no TSE, mas antes, Uribe, eu queria que você falasse um pouco para a gente sobre essa repercussão dentro da caserna, né? Dentro do Exército Brasileiro. É importante a gente lembrar que o Paulo Sérgio, que é hoje ministro da Defesa, ele veio, né, ele foi, inclusive, foi comandante do Exército antes de ser ministro da Defesa agora. Como é que isso repercutiu lá dentro do Exército, Uribe? Conta pra gente. Boa noite, bem-vindo. Boa noite, Kenzo. Boa noite a todos. Bom sábado. Kenzo não pegou muito bem. Conversando com os generais da ativa e da reserva, eles me dizem que eles têm visto uma guinada política de Paulo Sérgio Nogueira. Paulo Sérgio Nogueira, inicialmente, quando ele era comandante do Exército, era visto como uma voz mais moderada, defendeu o uso de máscaras dentro dos quartéis e também a vacinação. Mas o que se vê é uma tentativa de Paulo Sérgio Nogueira fazer um aceno ao presidente Jair Bolsonaro, o que no Exército Brasileiro é considerado como também uma possibilidade de estimular a desconfiança das urnas eletrônicas e também um clima de instabilidade. É necessário, Kenzo, a gente lembrar desde o início do processo. Inicialmente, Paulo Sérgio Nogueira apresentou esses questionamentos fora do prazo do Tribunal Superior Eleitoral. Era até o ano passado, foi apresentado em maio, com algumas questões que quem acompanha minimamente o processo eleitoral sabe que não fazem muito sentido. Sala secreta, que não existe para a contabilização dos votos, inclusive essa sala, Kenzo, uma curiosidade, ela tem uma das paredes de vidro, que dá para se ver os computadores e os técnicos. Outro ponto, que os tribunais regionais eleitorais não participam da contabilização dos votos, o que não é verdade. Eles participam. Posteriormente, depois da resposta, o que se viu é que as próprias Forças Armadas não participaram de alguns testes públicos de segurança que foram feitos nos últimos dias. Não mandaram representantes, o que foi muito criticado dentro do Tribunal Superior Eleitoral, porque mostrou que as Forças Armadas não quiseram acompanhar aqueles testes quando você tem hackers que tentam entrar nas urnas eletrônicas, ou seja, tentar achar se tem problemas ou não. O resultado desses testes é que nem depois de, claro, ter havido algumas entradas sem alterar o sistema das urnas eletrônicas, que eles foram mal sucedidos, ou seja, que as urnas eletrônicas estão seguras e estão imunes a esses ataques. E agora esse posicionamento, colocando desconfiança sobre as urnas eletrônicas e todo o processo eleitoral. Então, uma crítica de que talvez Paulo César não deveria ter se envolvido da maneira direta, até porque não é ele quem faz parte deste Comitê de Transparência Eleitoral, é o general Weber Portela, e ele tem se mantido de maneira técnica acompanhando o processo. Ou seja, a grande crítica feita no Exército Brasileiro é que Paulo Sérgio Nogueira está mais preocupado em agradar o presidente Jair Bolsonaro do que discutir critérios técnicos. Ele não tem, então, se comportado de uma maneira e se importado com o critério técnico das urnas eletrônicas, mas politizado a discussão. Uribe, já que você trouxe para a gente essa repercussão dentro da caserna, conta para a gente como é que isso repercutiu, esse posicionamento do Ministério da Defesa repercutiu lá no Tribunal Superior Eleitoral. Olha, Kenzo, lembrando o molejo, não era amor, era cilada. É mais ou menos esse o comportamento e avaliação de técnicos do Tribunal Superior Eleitoral, de que talvez tenha sido uma cilada chamar as Forças Armadas para fazerem parte desse Comitê de Transparência Eleitoral. Elas não faziam parte, participavam apenas do período das eleições e com uma importância muito grande, porque são as Forças Armadas que fazem a logística das urnas eletrônicas e também a segurança em áreas de conflito, como comunidades,
por exemplo, mas que neste caso, na discussão das urnas eletrônicas, elas não deveriam então estar participando. Por quê? Porque elas não têm comparecido, como eu disse, nestes testes de segurança pública, elas também enviaram sugestões fora do prazo e elas têm colocado apenas em dúvida as urnas eletrônicas. E a gente sempre lembra, a Polícia Federal fez uma série de investigações e não houve a comprovação de fraude em nenhuma eleição. O próprio presidente Jair Bolsonaro reconheceu isso numa live presidencial. Ele disse que havia indícios fortes, mas que não havia fraude. Então, no Tribunal Superior Eleitoral, há um diagnóstico negativo em relação a essa atuação. Inclusive, houve encontros recentes de integrantes do Tribunal Superior Eleitoral com senadores e deputados com poder legislativo. E a ofensiva do Tribunal Superior Eleitoral tem sido sobre o poder legislativo. Tentar convencer o poder legislativo que colocar em dúvida as urnas eletrônicas é também colocar em dúvida a legitimidade da eleição de senadores e deputados. Ou seja, que caso eles defendam esse movimento, o resultado das urnas e a eventual eleição deles, que isso também pode ser questionado futuramente.